Olá, sou o professor Edson Piroli e vou conversar hoje com vocês sobre a segurança hídrica em um mundo de intensas transformações. Esta apresentação está sendo desenvolvida para o 3º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Vamos começar com algumas conceituações. O que significa segurança hídrica? De acordo com a Organização das Nações Unidas, a segurança hídrica ocorre quando há disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às necessidades humanas, a prática das atividades econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias. Desta forma, devemos considerar essas 4 dimensões como balizadoras para o planejamento da oferta e do uso da água em um país. O foco deve ser sempre na garantia do acesso à água adequada às necessidades básicas e ao bem-estar da população, na garantia do suprimento de água para as atividades produtivas e para os usos múltiplos, na preservação de ecossistemas e da água em benefício da natureza e das pessoas, e também na resiliência a eventos extremos como secas e inundações. Alguns aspectos complementares à segurança hídrica, de acordo com a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Brasil, são a boa governança, a paz e a estabilidade política para a redução dos conflitos pelo uso da água, a cooperação transfronteiriça para aqueles rios que banham mais de um país, e também o financiamento de projetos para a proteção, a preservação e a recuperação dos nossos recursos hídricos. Isso tudo considerando a dimensão humana, a dimensão econômica, a dimensão ecossistêmica e a dimensão de resiliência. E o que são as transformações? São as mudanças que ocorrem, em todas as áreas da vida das pessoas, no ambiente ou no planeta Terra. Nas últimas décadas, observamos o conjunto de transformações acelerando e fazendo com que processos e mudanças sociais, econômicas e ambientais por todo o globo terrestre se intensifiquem. Para se analisar adequadamente as consequências dessas transformações, é necessário considerar os fatores envolvidos e a velocidade destas transformações. Entre os fatores relacionados às intensas transformações, nós vamos trabalhar com alguns dos principais. O primeiro deles a ser citado aqui está relacionado à urbanização da população em todo o mundo. Esse processo de urbanização intensificado nos últimos 30, 40 anos, ele tem concentrado o uso da terra, tem aumentado a impermeabilização do solo, aumentado a ocorrência de enxurradas, inundações e alagamentos nas áreas urbanas, que são decorrentes da redução da infiltração da água pluvial, por conta da impermeabilização do solo. Além disso, a urbanização da população aumenta a demanda por água, alimentos e energia, o que gera alto custo para o transporte desses produtos e insumos até as cidades, gera altos índices de efluentes e resíduos sólidos, concentra o consumo e padroniza esse consumo nas diversas regiões do globo. Isso concentra também o impacto das atividades sobre os recursos naturais locais e regionais. O segundo fator é o desenvolvimento da internet, das geotecnologias e das nanotecnologias, que aceleram as relações entre pessoas, empresas e países. O GPS, por exemplo, ele permite que qualquer pessoa acesse praticamente qualquer ponto do planeta com bastante facilidade. Os satélites facilitam as comunicações. As nanotecnologias permitem o desenvolvimento de equipamentos cada vez menores e que facilitam a comunicação contínua entre as pessoas, como, por exemplo, os smartphones. E este conjunto tecnológico permite que pessoas monitorem o que acontece no mundo todo, mas muitas vezes se desconectem do seu lugar, ou seja, do seu solo, da sua água, do seu ecossistema, e, portanto, passam a ter
uma relação mais distante com aquilo que está próximo de cada um. Outro fator importante é a ampliação das áreas usadas para a produção de alimentos, energia e matérias-primas, ou seja, a urbanização da população, ela demanda mais alimentos, mais energia, mais água, mais matérias-primas, e isso tudo pressiona para mudanças no uso da terra, o que vai causar impacto sobre ecossistemas naturais, o que vai aumentar a compactação do solo, as erosões e assoreamentos, vai reduzir a infiltração da água, empobrecer e ressecar solos, diminuir águas subterrâneas, aumentar a demanda por agroquímicos, o que vai aumentar o risco de contaminação e poluição tanto do solo quanto da água, aumento da demanda por irrigação, e isso tudo amplia os impactos destas atividades sobre os recursos naturais, locais, regionais e globais. Porque nós temos um conjunto de outros fatores que estão interligados, como, por exemplo, a ampliação das estruturas de transporte e armazenamento, ou seja, o aumento do número de estradas, portos e aeroportos, a ampliação das áreas ocupadas por silos e armazéns, isso em função da intensificação do transporte local, regional e global. Isso aumenta o uso dos combustíveis fósseis, o que se reflete na contaminação e poluição de solos, água e ar. Aumento também da pressão sobre os recursos naturais e do risco de transmissão de doenças, tanto humanas quanto doenças agropecuárias, de plantas e de animais de criações. Outro fator que tem importância neste conjunto de transformações é a intensificação da produção industrial, com o aumento do número de fábricas e indústrias, aumento na demanda por matérias-primas, água e energia. Isso aumenta a disponibilidade de produtos a partir da aceleração da produção, mas a grande disponibilidade de produtos também aumenta o consumo desenfreado. E este consumo desenfreado aumenta a demanda, que vai aumentar a pressão sobre as fontes de matérias-primas. Outro fator importante é a intensificação do comércio entre países e dentro dos países. A facilidade das trocas aumenta a velocidade no consumo. As geotecnologias que nós falamos, a comunicação instantânea, facilitam o acesso a quase todos os pontos do planeta. Ou seja, há uns anos atrás, para se adquirir um produto, precisava-se esperar o dia que a pessoa teria folga, que poderia ir até uma loja, escolher o produto, ver se de fato tinha, e isso tinha um tempo. Hoje, senta-se na frente do celular e pede-se um produto de quase qualquer lugar do mundo, que será entregue em alguns dias ou semanas. A padronização cultural também aumenta a demanda por produtos específicos e a pressão sobre determinados recursos. Neste caso aqui, nós podemos citar como exemplo a demanda por um determinado tipo de alimento que se torna popular em uma região do mundo. Aí ele vai demandar mais área e mais procedimentos para ser produzido. A intensificação do consumo. A facilidade do acesso aumenta o consumo de bens e a pressão sobre as fontes de matérias-primas. A rapidez na produção atende às demandas em curtíssimo tempo. Produtos descartáveis aumentam o uso de matérias-primas e também aumentam a poluição e a contaminação de solos, água e ar. Mudanças econômicas globais, foco na acumulação de bens e riquezas, incompreensão da cadeia produtiva. As pessoas hoje consomem sem saber de onde aquele produto veio, qual foi o custo ambiental, financeiro, em termos de trabalho para que os produtos cheguem nas casas. Incompreensão dos impactos das decisões de compras nos recursos naturais, ou seja, muitas vezes se compra por impulso, sem considerar que aquele produto tem um impacto no recurso natural. Individualismo, principalmente na sociedade ocidental, levando à desconsideração dos impactos das atitudes de cada um. Mudanças sociais e de posturas individuais é um outro fator. Distanciamento da natureza,
as pessoas estão cada vez mais distantes da água, do solo, da flora, da fauna. A tendência é que vivamos cada vez mais em ambientes artificializados. Isso faz com que o desconhecimento da origem dos produtos e dos bens que usamos no nosso dia a dia seja cada vez mais comum. Também, neste distanciamento, passa-se a desconsiderar o custo socioambiental para a produção. E se transfere a responsabilidade pelo cuidado. Então, como exemplo, há 2, 3 gerações atrás, e daí para o nosso passado, as pessoas sabiam de onde vinha a água, as pessoas tinham um poço no quintal de casa, as pessoas tinham uma nascente de onde buscavam a água, as pessoas sabiam para onde iam os efluentes, os resíduos das casas. Hoje não, hoje coloca-se a responsabilidade toda na companhia que nos traz, por exemplo, a água e que leva os nossos efluentes. E esse conjunto traz também a alienação política, onde as pessoas passam a se isolar do mundo e se desconsiderarem como responsáveis pelas decisões, e, em muitos casos, também a ideologização da ciência, onde começa-se a acreditar naquilo que nós gostamos ou é mais fácil de entender do que naquilo que de fato existe e que faz o planeta e o nosso modelo de vida funcionar, né? E aí nós vamos falar um pouco agora sobre as consequências da aceleração dessas transformações. Então, as transformações no uso da terra, as transformações no uso da água e as transformações no clima trazem a chamada mudanças climáticas. Aqui é importante destacar que as mudanças climáticas não estão somente associadas à concentração de gases na atmosfera, à poluição. Elas estão também muito associadas às mudanças no uso da terra. Quando nós tínhamos cobertura com vegetação nativa em todo o planeta, nós tínhamos uma determinada reflexão da radiação solar que chega sobre a vegetação. Quando nós tiramos a vegetação nativa e deixamos solo exposto, deixamos as construções urbanas, telhados, concreto, asfalto, diretamente sob esta radiação, a temperatura aumenta, a temperatura tanto dessas estruturas quanto do solo exposto, e isso também contribui para o aquecimento. Se esses processos ocorrem em amplas áreas, o aquecimento tende a ser maior. Aqui eu coloco uma figura mostrando a variação térmica em um município. Isto foi publicado na revista FAPESP de setembro de 2023. Vejam que a temperatura nas áreas centrais das cidades chegam a ser de 3 a 4 graus maiores do que nas áreas verdes e nas áreas rurais próximas. Por quê? Nas áreas urbanas, o calor aumenta a evaporação, altera. As áreas urbanas também alteram o ciclo da água, aumentam a evapotranspiração e reduzem a água armazenada no solo, o que também faz com que a temperatura se torne maior. E a construção de prédios muda a circulação dos ventos. Este conjunto faz com que nós tenhamos variações térmicas nas áreas urbanas bastante significativas. Aqui nós temos uma outra figura publicada na mesma revista FAPESP em abril de 2024, que mostra a ampliação das áreas semiáridas e o surgimento de uma zona árida no norte da Bahia, entre os anos de 1961 e 1920, por conta dessas mudanças no uso do solo, da água, o que afeta o clima regional. Aqui nós temos uma outra figura que mostra as tendências globais de seca na umidade do solo, publicado no início do ano de 24 por um grupo de pesquisadores tchecos, que mostram que a maior parte dos países tem aumentado a seca no solo, ou seja, tem reduzido a umidade do solo ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, nós temos tido mudança no fluxo de rios pelo mundo todo. Aqui nas cores amarelas, laranja e vermelha são os casos mais graves. Se observarmos com atenção, a Índia, o nordeste da China, Estados Unidos, norte do México, sul da África, Península Ibérica, norte da África, mesmo aqui no Brasil, principalmente nas bacias do Paraná
e do São Francisco e também do Tocantins, já são percebidas mudanças no fluxo desses rios. Por quê? Porque as mudanças, as intensas mudanças no uso da terra, das bacias hidrográficas onde esses rios estão inseridos, faz com que reduzam as taxas de infiltração da água no solo. A água que infiltra é aquela que vai abastecer as nascentes. Os rios com nascentes mais fracas, porque infiltrou menos água, tendem a ter um volume de água menor, sobretudo nos períodos mais secos. Então, isso tem aumentado por rios de todo o mundo, ao mesmo tempo em que, em muitos casos, a retirada de água desses rios para projetos de irrigação, a construção de grandes reservatórios que expõem grandes lâminas d'água, que também aumentam a evaporação, contribuem em conjunto para que esses rios tenham redução no fluxo ao longo dos últimos anos observados. Ao mesmo tempo, nós temos em torno de 25% da população global enfrentando altos estresses hídricos todos os anos. E aqui, se nós olharmos com atenção, vemos que mais ou menos combina com a distribuição da mudança no fluxo dos rios, com predominância para países como Índia, Nordeste da China, Itália, Oriente Médio, regiões, né, como Oriente Médio, países como Estados Unidos e México, Sudeste da Austrália, né, que tem apresentado esse tipo de problema. E como está a situação dos recursos hídricos de água doce no mundo no ano de 2024, de acordo com as Nações Unidas? Em torno de 70% das retiradas são para a agricultura, em torno de 20% para as indústrias e em torno de 12% para uso doméstico ou nas áreas urbanas. O aumento da demanda tem sido impulsionado por uma combinação de desenvolvimento socioeconômico e mudanças relacionadas nos padrões de consumo, incluindo as dietas alimentares. Metade da população mundial experimenta severa escassez de água durante pelo menos uma parte do ano, enquanto em algumas regiões a população enfrenta pela maior parte do ano ou até mesmo o ano todo severa escassez de água. Ao mesmo tempo, enquanto os países se tornam mais ricos, a poluição não diminui, pelo contrário, ela aumenta, porque o maior consumo gera mais efluentes, gera mais resíduos. Entre estes efluentes, destacam-se produtos farmacêuticos, hormônios, produtos químicos, e também este relatório das Nações Unidas, do ano de 2024, traz que, entre 2002 e 2021, as inundações causaram quase 100 mil mortes e afetaram mais de 1,6 bilhão de pessoas, com um prejuízo de 832 bilhões. Este relatório foi publicado antes dos eventos na região sul do Brasil, que contribuem para aumentar esta situação. Nesta figura, publicada por um conjunto de pesquisadores na revista Applied Water Science, mostra que o consumo, a demanda pela água, a disponibilidade de água está muito relacionada com a energia, está muito relacionada com a produção de alimentos, está muito relacionada com o desenvolvimento econômico. E neste conjunto, quais são os principais usos da água no mundo? O uso agrícola, que nós mostramos, né? Industrial e abastecimento. Quais são as culturas agrícolas mais produzidas, com maiores áreas plantadas? Trigo, milho, arroz e soja, que são a base da alimentação da maioria das nações do mundo na atualidade. Nesta figura, nós podemos ver a distribuição das áreas mais equipadas para irrigação. Destaco aqui o número 1, o norte da Índia e o Paquistão, nos rios Ganges e Indo, área intensamente povoada, muito populosa, que demanda muito alimento e demanda muita água. Água para irrigação, para produzir alimentos para esta grande população. Da mesma forma, nos demais destaques aqui, que incluem Rio Danúbio, Rio Pó, Rio Mississippi, Missouri e Rio Nilo aqui no Egito e no Sudão. Áreas globais
sob alto risco de estresse hídrico e também de intensas variabilidades na distribuição das chuvas. Mais ou menos coincide com os mapas anteriores, né? Índia, China, norte da África, Península Ibérica, Estados Unidos, sudeste da Austrália. E aqui nós temos as indústrias e os seus consumos. Vamos destacar aqui a indústria têxtil, com 1.000 metros cúbicos para cada 1.000 quilos de tecido, ou seja, com 1 metro cúbico ou 1.000 litros de água para 1 quilo de tecido trabalhado. E a gente tem que um dos grandes vetores de consumo é justamente aqueles produtos oriundos das indústrias têxteis. Aqui nessa figura nós vemos o mundo dividido em 4 regiões, com a mesma população. Então vejam que todo o continente americano, mais o continente africano praticamente inteiro, tem mais ou menos a mesma população que a Índia, o Paquistão e os seus países vizinhos. E também que a China, o Sudeste Asiático, aquelas ilhas do Pacífico e países da Oceania. Então vejam que nós temos regiões do globo muito populosas que não conseguem atender às suas demandas e que importam produtos, fibras, matérias-primas, minerais de outros países. Isso também aumenta a pressão sobre recursos hídricos, solo e diminui a segurança hídrica. E como está o uso da água no Brasil? No nosso país, a irrigação ocupa quase 50% da água, o consumo urbano humano 24%, ou seja, quase 1/4. Depois nós temos o uso pela indústria, pelos animais, termoelétricas, mineração e uso humano rural. Destes setores, o que mais tem evoluído no uso da água, ou seja, que mais tem usado água ao longo das últimas décadas, é o setor da irrigação e também o setor do abastecimento urbano. Aqui nós temos a distribuição das áreas com água superficial e temos observado que nos últimos anos tem reduzido a água superficial ao longo de todo o nosso país. E nós temos também, no Brasil, um conjunto muito grande de reservatórios para sanar as deficiências e atender às demandas, e estes reservatórios cumprem um papel muito significativo, mas eles têm taxas de evaporação também bastante grande. Então, nós vemos aqui que usina hidrelétrica como a de Sobradinho pode ter uma evaporação líquida de 50 metros cúbicos por segundo, o que é muita água. Da mesma forma que Porto Primavera é um dos reservatórios que se destacam, Tucuruí e assim por diante. Tá? Então, nós vemos aqui, por exemplo, a evaporação líquida nos reservatórios da bacia do Paranapanema chega a 51,13 metros cúbicos por segundo, e dos reservatórios da bacia do São Francisco alcançam 264,31 metros cúbicos por segundo. Isto é significativo porque muitas vezes se imagina que a água nos reservatórios é água armazenada, mas essa água, além da perda por infiltração, também nós temos perdas significativas por evaporação, sobretudo nos dias quentes e secos. A evolução da área irrigada no Brasil nos últimos anos, nós observamos que a região sul era a que mais usava água para irrigação na década de 60, e hoje ela foi substituída pela região sudeste, ou seja, se manteve mais ou menos constante no Rio Grande do Sul, mas se ampliou muito na região sudeste, principalmente com a irrigação das culturas de cana-de-açúcar. E aqui nós vemos o rendimento das produções em condições irrigadas e não irrigadas. Então vejam que, no caso do arroz, ele produz 3,7 vezes mais em áreas irrigadas, o feijão produz 2 vezes mais e o trigo quase 2 vezes mais. Isso explica também por que se investe tanto em irrigação. A água no abastecimento urbano do Brasil, ela atende cerca de 57%
das cidades, ou seja, 85% da população urbana é atendida com mananciais superficiais e em torno de 15% da população brasileira é atendida por mananciais subterrâneos. Aqui nós temos a distribuição dos municípios, superficial é um pouco mais verde, subterrâneo é um pouco mais azul e a cor intermediária é onde o abastecimento é predominante misto. Além disso, nós temos no Brasil, no ano de 2022, em torno de 85% da população atendida com água, e nós temos em torno de 56% da população atendida com esgoto. Isso é muito preocupante, porque a falta do tratamento de esgoto vai trazer impactos significativos nas águas disponíveis. O nosso consumo médio per capita no Brasil, ele varia de 90 litros por habitante dia em povoados rurais até 300 litros por habitante dia em cidades de grande porte. A água no esgoto sanitário ela é utilizada principalmente para afastamento e retorno. Este esgotamento sanitário ele é tratado como esgoto, como água servida ou como água residuária. A água na indústria brasileira tem uma grande retirada no estado de São Paulo, principalmente para produtos alimentícios, para bebidas, celulose e papel, produtos derivados do petróleo, produtos químicos e metalurgia. A água na criação de animais, ela é muito importante para que esses animais consigam crescer e produzir. É importante ainda considerar o tempo médio necessário para a renovação da água. Nos oceanos, 2.500 anos para que toda a água que está no oceano evapore, se movimente, se desloque e seja substituída por uma água nova. A água subterrânea, 1.400 anos, na umidade do solo, 1 ano. No caso de rios, 16 dias. No caso do vapor d'água na atmosfera, 8 dias. No caso da água da biomassa, algumas horas. Ou seja, essa água está sempre em movimento e se renovando nos diversos pontos onde ela está no planeta. Fatores que potencializam as transformações. Então, a partir de tudo o que conversamos, o aumento populacional, principalmente concentrado nas áreas urbanas, o crescimento econômico, por gerar ampliação da demanda dos mais diversos produtos, e isso traz como consequência a água, as mudanças climáticas, que trazem também efeitos nos eventos hidrológicos extremos. Então, isso tudo, quando associado à falta de planejamento e de ações institucionais coordenadas e investimentos em infraestrutura, geram a insegurança hídrica e as crises. Para reverter quadros de insegurança hídrica, nós precisamos fundamentalmente de gestão de recursos. Precisamos também de medidas para gestão de riscos, para aumentarmos a resiliência das áreas sob risco ou sob desastres. Devemos buscar ainda a segurança hídrica com infraestruturas bem planejadas, bem dimensionadas, implantadas e geridas adequadamente para atender a oferta e a demanda. Dentre as soluções baseadas no manejo integrado das bacias hidrográficas e das soluções baseadas na natureza, destacamos aumentar a eficiência da irrigação por meio do desenvolvimento de tecnologias de sistemas de irrigação e drenagem, melhorar a produtividade das lavouras e criações, ampliar o reuso da água em todos os setores, principalmente nas indústrias, reduzir as perdas de alimentos em todas as fases, diminuir as taxas de consumo, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e gerar mais energia renovável, melhorar os sistemas de captação, de tratamento e de distribuição de água nas áreas urbanas, evitar a poluição e a contaminação das fontes de água e informar, educar e sensibilizar as pessoas sobre o papel de cada um na preservação das águas. Ao mesmo tempo, desenvolver sistemas de monitoramento das condições das águas e de alerta para o risco de crises e desastres. As possibilidades que temos: ações locais com reflexo global, cada um fazer sua parte. É preciso que cada pessoa tenha consciência de que cada ação que ela desenvolve ao longo do seu dia tem impactos
sobre os recursos naturais, principalmente quando tratamos da água e do ciclo da água. Exemplo, a construção de uma casa vai afetar o ciclo da água naquele ponto. A construção de muitas casas vai afetar muito mais intensamente o ciclo da água naquela região. Conhecer e respeitar os ciclos da natureza. Isso é crucial para que nós possamos perpetuar o uso dos recursos da natureza, principalmente de água, que nós estamos falando aqui. E, neste caso, precisamos de educação aplicada aos conhecimentos fundamentais à vida, ou seja, aos ciclos naturais. Nós podemos usar exemplos como este que está aqui, de uma casa que teve o seu quintal todo concretado, quebrado e substituído por gramado e árvores. E aí, para finalizar, eu convido vocês a acessarem o site Kipa Co e obter mais informações sobre o tema. Também acessar o canal no YouTube chamado Kipa Co, onde nós temos um conjunto de vídeos sobre essas temáticas. Ao mesmo tempo, sugiro que acessem o site da editora Unesp e baixem alguns livros que eu tenho lá publicado, e também o site da editora ANAP, onde tem um livro denominado Bacias Hidrográficas e Segurança Hídrica, que foi escrito com orientandos de doutorado para divulgar este tipo de assunto. E também destaco aqui o livro Água por uma Nova Relação, publicado pela editora Paco. Dito isso, agradeço pela atenção e desejo que tenhamos um mundo com mais umidade, um mundo com mais alimento, um mundo com mais energias renováveis à nossa disposição, para que possamos perpetuar a existência da nossa espécie neste lindo planeta. Muito obrigado.